Então, boa noite a todos. A aula de hoje, influência do meio no fenômeno mediúnico. E eu começo com algumas perguntinhas. O que é necessário ou o que é necessário para uma reunião mediúnica, para o intercâmbio mediúnico? O que vocês acham? O que precisa? Conhecimento, concentração, pessoas. Pessoas. E nesse campo que a Áurea falou, que tipo de pessoas? Vivas e mortas. Encarnadas e desencarnadas. Então vamos lá. Da parte dos encarnados, há um tipo de pessoa que nós necessitamos ali, que é primordial na reunião mediúnica. Quem seria? O médium. Os médiuns. Claro, se eles vão ser os intermediários de quem vai falar do lado de lá, precisamos de médiuns. Depois, como a Áurea colocou, os espíritos, são eles que vão se manifestar. Mas ainda tem algo que precisa. Os mediadores. Isso, os mediadores. Olha aqui, influência do meio. E quando fala meio, nós não estamos falando só do ambiente aqui, Não. Numa reunião mediúnica, o meio é o campo espiritual, que é influenciado pelo quê? Pelo que nós pensamos e sentimos. Aí que é o primordial, porque podemos ter excelentes médiuns, espíritos para se comunicar, mas se as pessoas que estão ali não estão envolvidas e não estão em um pensamento com o mesmo objetivo, como é que vai ser essa reunião mediúnica? Porque a todo momento nós estamos influenciando e emanando energias. Determinam o fenômeno mediúnico não apenas o espírito comunicante, como também o meio em que se dá a manifestação. Eu sempre gosto de trazer essas imagens, Olha lá, o dialogador, a médium, o espírito, olha só. E os espíritos também, trabalhando. Compreende-se que assim seja, pois, que os presentes da reunião mediúnica não estão inertes. Nós não estamos ali só de corpo presente, mas agem, emitem pensamentos, ali ficou errado, atraem espíritos afins, irradiam forças, sentem simpatia ou antipatia. Olha só. Eu digo que assim, é uma engrenagem. Cada um tem o seu papel dentro da reunião mediúnica. E se falta de um lado, ou vai forçar mais do outro, Então cada um tem um papel primordial, Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa semelhança de energias e a intensidade dela. Para que o fenômeno mediúnico se dê em condições favoráveis, é preciso que médium e assistentes formem um grupo harmônico e cheguem a uma vibração e pensamento o mais uníssimos, mais semelhante, mais único. Quanto mais homogêneo for o todo da reunião, mais intensidade terá o fenômeno mediúnico. Eu já trouxe essa imagem aqui na semana passada, Olha só. Não basta a gente só fechar as mãozinhas, fechar os olhos, O pensamento tem que estar voltado àquela reunião. Por que eu, lá na casa, eu dizia assim para o pessoal, no momento que eu digo, vamos agora vibrar pelos espíritos que vão se comunicar neste momento. Então, aquele momento não é hora para a gente estar pensando nos nossos problemas. Mas todos nós temos. Tudo bem, todos nós temos. Mas saber aplicar bem e quando e onde a energia que vai emanar.
Aí se for uma reunião de auxílio a nós, aí é outra reunião, né? Mas se é uma reunião objetivada para receber os espíritos sofredores para encaminhamento, ali não é o momento de nós pensarmos em nós. Ali nós estamos com trabalhadores. Você já pensou, o espírito chega lá e aí o espírito diz: mas como eu estou sofrendo, meu Deus, que injustiça que fizeram comigo, olha como eu sou infeliz. E aí o dialogador disse assim: meu amigo, eu também sou infeliz, as coisas não dão certo, mas já pensou? De lá em Jerusalém tem o Muro das Lamentações, e aí, como é que fica? Não, da parte de nós trabalhadores, eu lembro um espírito que veio na reunião mediúnica lá, e claro, mas ele quis provocar, ele quis intimidar o grupo, e eles percebem quando a gente não está bem, porque é natural, tem dias que nós não vamos estar bem, mas mesmo assim nós estamos ali a serviço, e nós vamos dizer: não, hoje eu não estou bem, mas meu irmão, eu estou aqui para te ouvir, se pelo menos isso eu posso fazer, eu vou fazer. Olha só, né? E aí eu lembro que eu disse assim, ele meio reticente, teimoso, ele dizia assim: porque não adianta, vocês estão fazendo reunião aí, mas nós não vamos abandonar a pessoa, nós vamos continuar perturbando, porque não sei o quê. Eu digo: tudo bem, meu irmão, tudo bem, pode ir então, faça o que você acha melhor, tal, que Deus te abençoe, você vai ser sempre bem-vindo aqui, que Deus te abençoe. Daí a médium me olhou assim e disse assim: Deus me abençoe, quem precisa é você que precisa de amparo. E nós estamos, espírito é gente, como eu disse, assim como tem mentiroso aqui, lá mais ainda, né? Intimidadores, pessoas que possam impressionar, enfim, né? Quando o meio não favorece a interferência contrária, quando o médium e assistentes não atingem a homogeneidade necessária, os pensamentos emitidos e as forças exteriorizadas se embaraçam e às vezes se anulam reciprocamente. Vamos dar um exemplo aqui, Por exemplo, vou dar um exemplo para o seu Pedro. O seu Pedro está lá, concentrado, vem um espírito e fala por ele, né? E aí, eu assim como meu Deus, sustentador, e eu olho assim para o seu Pedro e digo assim, né? Daí vamos dizer que é um espírito amigo, que quer dar uma mensagem para nós e tal. Mas aí eu aqui disse assim: olha só, o seu Pedro está mentindo. Só pensando, né? Seu Pedro está mentindo. Não tem espírito nada ali. Olha só, gente, veja como o pensamento é poderoso. Eu lanço essa energia ao médium, e o médium, como sensitivo, ele vai receber, vai interferir inclusive na comunicação que ele está recebendo do espírito, vai interferir, porque ele captou, e aí o médium já fica naquela. É aquilo que eu falei, se a pessoa for bem sensitiva mesmo, ela consegue captar o pensamento da outra, ou o que está mandando para ela, né? Então é como diz ali, não basta a gente só emitir energia, temos que saber usá-las, direcioná-las. No meio dessas correntes contrárias, o médium, olha só, experimenta uma opressão. Claro, imagina, ele que está, um médium, gente, para nós entendermos, é como se ele tivesse várias antenas, tudo assim, prontas para se conectar. E você imagina, todo aquele tipo de energia passando ali, pensem bem. Então ele experimenta uma opressão, um mal-estar, chegando a sentir-se, em certos casos, como que paralisado e sucumbido. Sim, não, às vezes nem acontece o fenômeno do intercâmbio. O médium não consegue receber, e nem o espírito consegue sintonizar, porque as energias que estão passando ali são contrárias. E isso aconteceu com Jesus, inclusive. Nós não vemos lá no Evangelho que lá em Nazaré Jesus não pôde curar? Não pôde. Ele dizia que era difícil um profeta na sua terra. Era difícil. Por quê? Porque as pessoas conheciam Jesus no cotidiano, desde pequenininho e tal. E aí daqui a pouco, né? Mas esse ali, aquele piazinho,
que eu conheci aqui curando pessoas, porque o pensamento influi. Veja só, Jesus não conseguiu curar lá em Nazaré. Por quê? Pela influência das pessoas. Então, vocês pensem como é que é a reunião mediúnica. É algo de imensa responsabilidade. Muito cuidado a gente precisa ter. Então, torna-se necessária uma poderosa intervenção do plano espiritual superior para que o mínimo fenômeno tenha lugar. Isso aqui eu lembro do Chico, acho que eu já contei aqui. O Raul Teixeira, quem já ouviu falar dele? É um moreno que eu trouxe um vídeo dele aqui. O Raul Teixeira contou que certa vez foi lá no Chico, naquelas reuniões públicas, né? O Chico fazia as reuniões públicas. E ele chegou e ele achou engraçado, que era no tempo do disco ainda, né? E estava tocando um bolero, né? Que era a música da época, né? Nossa, bolero e tal. E lá o Chico fotografando e o povo lá, ouvindo bolero, né? E ele achou, mas como é que é essa reunião? Aí depois que passou, que ele teve a oportunidade de falar com o Chico, ele perguntou: Chico, tem uma coisa aqui que eu tô... Por que você coloca a música assim, né? Na hora que você está ali fotografando? Aí ele disse assim: olha, Raul, é que como vem muitas pessoas aqui e querem muito receber uma mensagem, eu sinto tudo, aquela energia que eles mandam para mim de opressão, porque querem, não, tem que vir a mensagem. Aqui eu sinto tudo. Então Emmanuel me aconselhou o quê? Coloca uma música e deixa tocando. Aí o povo se distrai com a música e aí você consegue fotografar. Olha, veja só como o pensamento das pessoas pode prejudicar. Você acha, né? A gente, não vamos longe, começando por nós, não é? A todo momento nós estamos pensando e estamos emanando este cuidado. E o fenômeno pode até não se dar, foi aquilo que comentei, não acontece, por absoluta falta de ambientação adequada e segura para que a realização da delicada tarefa do intercâmbio mediúnico seja sem riscos para a integridade física e psíquica do médium. Olha, eu gosto de colocar as imagens, olha, os espíritos preparando o ambiente antes, eles têm esse cuidado de cuidar, de organizar e tal, para chegar ali, os médiuns, e aí começam a falar de tudo, menos do que é doutrinário, do que é objetivo da reunião. E aí como é que fica aquela energia que o pessoal preparou ali? Né? Então é uma responsabilidade imensa, e temos que tomar muito cuidado. Né? E, então às vezes os espíritos até vão fazer assim, ó, aqueles espíritos que estavam programados para se comunicar, não vão deixar que se comuniquem, porque primeiro, pode afetar os médiuns, né? Os espíritos também não vão estar recebendo a energia que era para receber, e aí? Pelo contrário, ao invés de serem ajudados, vai ser pior ainda, vai prejudicar mais, né? Tudo em vigilância de quem? Da outra parte. Qualidade das manifestações. Se o conjunto dos presentes for vicioso, indisciplinado, discordante, mal intencionado, não se obterão comunicações boas. Olha só. Por exemplo, um grupo vicioso. Já pensou se antes da reunião nós chega aqui e cada um começa a falar assim, ó, do que passou no dia. Ai, mas é um sofrimento, né? Ai, mas tem hora que eu nem acredito em Deus, porque é tanta prova. Ai, mas tem coisa que parece que não dá certo. Ai, porque... Olha o clima que vai se criando. E aí cada um de nós sempre tem uma coisa para falar. E aí vai. Indisciplinado, não cuida do que fala, do que pensa. Discordante. Claro, é natural, em alguns momentos, dentro de um grupo, de uma instituição, haverá ideias discordantes, haverá posições, opiniões que nós não vamos concordar uns com os outros. Tudo bem, não tem problema nisso. Agora, o problema é o quê? A falta de respeito. Isso não pode acontecer. Eu não concordo com o Dudu? Tudo bem, Dudu, eu não concordo nessa parte, mas eu te respeito. Vou procurar ver, né?
de uma outra forma e tal, você também entende o meu lado e tal, mas se respeitam, naquele momento estão juntos ali para ajudar, independente do que pensam. Vocês entendem? É uma questão só de se acertar, né? Mal intencionado. Com qual objetivo a gente está fazendo essa reunião? É por curiosidade? É para saber o que os espíritos vêm falar? É para saber o remédio para dor na perna? Não tem problema, a gente sabe que os espíritos auxiliam na saúde. Mas por isso que eu digo, cada reunião tem seu objetivo. Então, se é uma reunião voltada a espíritos sofredores, a encaminhamentos, é esse o objetivo. Não vamos misturar. Se for um grupo assim, vai ser difícil de ter comunicações boas, a não ser eventualmente, porque do mesmo modo, os bons espíritos não lançam sementes boas em cima de pedras e abandonam o campo aos espíritos inferiores, afins com o grupo, claro, porque a gente sabe que mediunidade é mediunidade, vai ter aqui em outros lugares, mas agora um grupo disciplinado que está procurando estudar, e daí é diferente, né? Que tipo de espíritos vão estar nos assessorando? Espíritos que querem o nosso melhoramento moral e intelectual. Então é diferente. Mas se essas mesmas pessoas fizerem um esforço pela melhora do seu padrão vibratório, o mesmo médium poderá servir aos espíritos de boa vontade que virão em resposta à condição melhor agora oferecida. É por nós que tem que começar. Em conclusão, essa aula é bem curtinha. Uma reunião de público comum, heterogêneo, despreparado, onde se misturam elementos curiosos, descrentes, antagônicos, viciosos, dificilmente oferecerá meio favorável ao bom intercâmbio mediúnico. O que nós estamos falando? Uma reunião mediúnica, ela não se aconselha que seja pública. E por quê? É só porque a gente não quer que as pessoas vejam o que acontece? Não. Interferência. Se com um grupo já esclarecido, já a coisa já... Agora vocês imaginam quem nunca participou, quem não tem essas bases de entender realmente que nós estamos influenciando a todo momento. Vocês imaginam como que é complicado, né? Então não se aconselha fazer reuniões mediúnicas a público, então o grupo. Inclusive, por exemplo, lá na nossa casa, quando a gente vai fazer uma reunião voltada a alguém, a uma pessoa, geralmente a gente não convida a pessoa para estar junto na reunião. Nós pedimos para que a pessoa naquele dia, naquela hora, na sua casa, ela faça uma prece, pedindo que os bons espíritos, né, possam ir lá fazer a limpeza e tal, para que daí a gente atue naquela situação. Com exceção, é claro, de alguns casos onde a espiritualidade nos diz, não, fulano pode participar, fulano não tem problema, ela não vai atrapalhar e tal. Aí a gente, mas é comum que a gente não convide, né? Porque uma pessoa só, às vezes, pode desestabilizar o grupo. Pode, porque a gente não sabe realmente a intenção da pessoa, né? Então, é bom assim, se conhece, se sabe a procedência da pessoa, tudo bem, faz um convite e tal, né? Mas se não conhece, se não sabe os propósitos da pessoa, então é melhor não convidar. Evitar para... né? Deus o livre. Já pensou se a pessoa tem mediunidade e ela está ali na reunião? E aí? Mas só que ela não está desenvolvendo. E aí recebe os espíritos. E aí não tem controle. Vai mais atrapalhar do que ajudar, não é? Então, uma questão só de bom senso, a gente analisa antes. Tá? Mas um grupo mediúnico doutrinariamente esclarecido e conscientizado, buscando objetivos nobres e trabalhando com perseverança, isso aqui é importante, porque também não adianta uma pessoa vir em 2 reuniões, faltar uma, daqui a pouco falta 2, vem uma, não dá certo, tem que ter uma assiduidade. A gente sabe que essa pessoa tem compromisso, então é sempre bom a casa estipular, por exemplo, tais dias que sejam consecutivos a falta. Se a pessoa não vê esses dias,
para voltar para a reunião, ela vai ter que fazer uma reciclagem. Não participa, né? Porque é igual pegar uma pessoa assim, por exemplo, vou dar o exemplo da academia. É igual uma pessoa que é todo dia na academia e uma pessoa que faltou uma semana e dá o mesmo treino. Até ela pode fazer, mas vai cansar mais. Às vezes não vai aplicar de uma forma que o corpo vai, vamos dizer assim, receber bem, né? Isso. Vocês entendem? Então, algumas recomendações que Allan Kardec oferece para que se tenha um ambiente favorável na reunião mediúnica. Perfeita comunhão de ideias e sentimentos. Claro, os pensamentos têm que ser parecidos, os sentimentos também. Benevolência recíproca entre todos os membros. É como eu disse para vocês. Não é que aqui a gente tenha que se amar, tem que amar todo mundo, tem que gostar de todo mundo. Não. É o respeito. É o desejo de ajudar. É o desejo também de, estamos no mesmo patamar, ninguém sabe mais que ninguém tem que... Não. Estamos aprendendo juntos e se nos darmos as mãos, tem tudo a dar certo. Renúncia a todo sentimento contrário à caridade. Desejo unânime de se instruir e de melhorar, por meio dos ensinamentos dos bons espíritos, com o aproveitamento dos seus conselhos. Concentração e silêncio. Silêncio respeitoso durante as conversações, com os espíritos. Com certeza, o espírito que se manifesta ali tem um drama. Tem uma história, uns inclusive têm sonhos, outros mágoas, e o nosso papel ali é o quê? Auxiliar. Nós devemos tomar muito cuidado. Tem pessoas que adoram ir nas reuniões mediúnicas e depois sair falando o que viu lá, o que ouviu. Mas você viu o espírito daquela mulher? Matou os 5 filhos. E não estava arrependida. Ainda blasfemando, xingando, falando mal. Mas veja como é que pode. O Espírito recebe. O Espírito recebe. No livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, acho que eu já contei para vocês, não lembro. Lá conta que o André Luiz estava ajudando um senhor no desencarne, então estava lá no velório, e ele estava ajudando aquele senhor nesse processo, só que ele tinha que permanecer ali um tempo, até cortar o laço, e ainda a Luiz começou a prestar atenção nas conversas que tinha no velório, e era um falando de terra, um falando que vendeu não sei o que, outro contando piada, e assim foi. Daí ele foi num grupinho de uns senhores. Aí um dos senhores disse assim: olha, o fulano que faleceu, esse aí guardava segredo, porque ele testemunhou um assassinato. Ele viu fulano matar fulano e não contou. Daí o outro disse: mas como é que você sabe então? Porque o que matou, quando chegou no leito de morte, ficou doente, mandou chamar o padre para pedir perdão e o padre foi lá e deu absolvição, fulano morreu, mas daí o padre me contou. O padre era meu amigo, me contou. E aí o assassino viu que fulano, que era aquele do velório, né, que estava ali, o desencarnado, o assassino viu que ele viu, mas não fez nada com ele. E achou engraçado, porque todo esse tempo ele não contou que foi ele que matou. E aí, mas veja só, né? Como é que pode? E daí, quando ele falou do assassino, quem que vem? O assassino já tinha desencarnado. Quem que vem? O assassino. Lá onde estava, da região inferior. Veio e trouxe mais uns 5 ali com ele. E ele totalmente transtornado, porque, claro, matou o homem lá, não era para matar, estava sofrendo numa região inferior. Mas o chamado daquele que lembrou da situação,
agiu nele lá onde ele estava e veio. Veio e ele pegou assim claro, ele fazia assim: quem é você para me julgar? O que você está falando? E aí o homem disse assim: ui, que arrepio, é o que estava falando, né, o encarnado. Então daí o André Luiz chama a atenção: qual deve ser o nosso pensamento no velório? Cuidar, não só no velório, claro, mas tem que ser de respeito, tem que ser de cautela, né? Tu vê, o assassino estava lá já não sei quanto tempo lá, não. Pois foi o homem rememorar o acontecimento, o assassino veio. E é assim. Então a gente cuidado, diz assim: fulano morreu, tomara que esteja no inferno. Tá no inferno, mas veio de atrás, né? Mas muito cuidado quando a gente fala. Acho que aqui já terminou. Pode passar para nós? Então só umas perguntinhas. Por que o meio influi no fenômeno mediúnico? O meio ficou entendido, né? O que é o meio, né? Isso. Por quê? Que influi? É importante que aquela corrente de pensamento e revelação seja o máximo harmônica possível e que um dos membros não esteja destoando dos demais. Isso. Porque a reunião mediúnica vai depender dos nossos pensamentos e do que a gente está sentindo. Isso mesmo. Como o meio influi nas manifestações mediúnicas? Primeira questão: pela quantidade de pessoas presentes ou pela qualidade e homogeneidade dos pensamentos e forças heterogêneas? Primeira ou segunda? É segunda, né? Porque também não adianta ter um monte de mente, um monte de sustentador ali, mas ninguém pensando junto. Aí, pelo contrário, aí é uma reunião assim, ó. Aí vem tudo. Eu falei para vocês de uma reunião que teve lá, que estavam duas médiums. Daí uma recebeu, era um espírito, um rapaz, eu acho que ele mexia com drogas, não sei. Mas eu não quero ir, não. E aí, daqui a pouco a outra médium recebeu a mãe do rapaz. E daí, daqui a pouco, a mãe dizia: você vai. Ele dizia: não vou. Você vai, me obedeça ao seu tamanho, você vai. Não vou, não adianta que eu não vou. E ali foi. Até o momento que eu disse: ó, parou. Vai ser essa discussão? Aí eu chamei, claro, a atenção dos médiuns. Porque nesse caso, o que estava acontecendo ali? O tempo da reunião estava passando e aquela discussão de quem podia mais. E aí? Então eu disse: não. Daí foi conversado. Por isso que tem o dialogador que está conversando com o espírito, né? Porque a mãe era outra também que queria ajudar, mas a maneira de ajudar não era a mais eficiente naquele momento, não. Então a gente conversou com o espírito, daí ele foi, né? Usando da lógica que a gente passou para ele foi, né? E a mãe também. Mas veja só, por isso que eu digo, tem que tomar muito cuidado. Porque senão é bem facinho de o tempo rolar e a reunião não ser proveitosa, né? Outra, a gente vai falar semana que vem do animismo. Outra médica que tinha lá, e aí, por isso que eu digo, é complicado quando a família junto, é muito complicado. Ainda mais se a família tem algumas rixas. E aí o irmão era o dialogador, que conversava com o espírito, e a irmã era a médium. E aí o que acontecia? Ela recebia o espírito, né, até não sei que ponto era o espírito, até que ponto era ela. E aí o espírito dizia: porque você é um fraco, porque você vem aqui no centro espírita, mas fica se achando. Em casa você é diferente, você respeita os outros, eu não sei o que. E foi falando do irmão. E o irmão, claro, se saiu muito bem no diálogo, disse: olha, eu sou uma pessoa que tem erros como todo mundo, mas eu estou procurando me melhorar, estou fazendo o que está dentro do meu alcance, e nesse momento o que eu quero é te ajudar, né? Mas depois ele comentou comigo, a sócia, ele disse: Rodolfo, desculpa, mas eu acho que não era espírito, não, era fulana mesmo. Aproveitou. Sim. Falar que tinha Aproveitou.
vocês vejam. Pois, não, mas vocês vejam bem. Então é complicado. Tem que ter muito cuidado. Né? E isso, gente, isso com a gente estudando acontece ainda. Agora vocês imaginem quem. Fazer qualquer jeito. É complicado. Uma reunião de público comum favorece o bom intercâmbio mediúnico? Envolve muito pensamento, muita gente. Né? Bem se o Chico, que nem ele dizia que a aura dele era 20 metros que se irradiava. Imagine o quanto de pensamento, o quanto, né, que ele pegava ali, e era difícil para ele, vocês imaginam? Agradecer ao público que está assistindo e pedimos que permaneçam conosco, continuem, e o estudo só está no início. Ainda tem muita coisa para nós aprendermos. Que Deus abençoe a todos vocês.